Olá, meu nome é Letícia Monteiro e o meu trabalho de conclusão de curso tem como título Avaliação Fisiológica de Prematuros na Pesagem Tradicional e Humanizada, Estudo Quase Experimental, sob a orientação da professora doutora Bárbara Bertolozzi Marta de Araújo. A prematuridade é considerada uma das principais causas de óbito neonatal devido à imaturidade fisiológica e metabólica que esses recém-nascidos prematuros apresentam. Nesse sentido, a unidade de terapia intensiva ela pode contribuir para a sobrevida desses recém-nascidos prematuros através do uso de tecnologias avançadas e de uma assistência mais especializada. Entretanto, o uso dessas abordagens, muitas vezes invasivas e dolorosas, além da manipulação intensa com esses bebês prematuros, podem contribuir para o aumento de seu estresse e afetar nos seus sinais fisiológicos. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, através do Manual Técnico de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido Método Canguru, recomenda a utilização da pesagem humanizada nas unidades neonatais, a fim de minimizar os impactos nos sinais fisiológicos dos recém-nascidos prematuros e auxiliar na prevenção de consequências traumáticas devido à internação. No entanto, pôde-se perceber com esse estudo que a pesagem humanizada não é um procedimento realizado frequentemente nas unidades neonatais. Isso pode ser devido à falta de evidência sobre os benefícios ao recém-nascido, escassez de treinamento ou pelo procedimento demandar mais tempo e mais atenção do profissional em relação à pesagem tradicional. Assim, definiu-se como objetivo do estudo descrever e comparar os sinais fisiológicos apresentados pelos recém-nascidos prematuros durante a verificação do peso corporal, de forma humanizada e tradicional. A pesquisa trata-se de um estudo quantitativo, quase experimental do tipo crossover, que foi realizado em uma unidade neonatal de um hospital universitário do estado do Rio de Janeiro. A amostra se deu com 30 recém-nascidos prematuros que foram alocados no grupo controle, que foi da pesagem tradicional, e no grupo intervenção da pesagem humanizada, no período de março de 2019 a março de 2020. A coleta de dados se deu através da aferição dos sinais vitais antes e após cada procedimento. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e os preceitos éticos foram respeitados, no que se refere a zelar pela legitimidade das informações, privacidade e sigilo. As variáveis clínicas estudadas foram temperatura, frequência cardíaca, idade gestacional, tempo de pesagem, frequência respiratória e saturação de oxigênio. Os resultados mostraram que o tempo gasto na verificação do peso de forma humanizada foi significativamente menor do que na forma tradicional. Isso se deve ao fato de que a estabilidade corporal do recém-nascido na balança é facilitado pela organização postural que o enrolamento da pesagem proporciona. No quesito variação da frequência cardíaca, 83,3% dos recém-nascidos prematuros apresentaram aumento desse sinal vital após a pesagem tradicional, contra apenas 53,3% após a humanizada. Além disso, 80% dos neonatos prematuros aumentaram sua frequência respiratória após a pesagem tradicional e 43 dos recém-nascidos prematuros após a pesagem humanizada. Em relação à variação da temperatura, o estudo mostrou que 53,3% dos recém-nascidos prematuros apresentaram uma queda desse sinal vital após a pesagem tradicional, e 36,7% dos bebês prematuros diminuíram a temperatura corporal após a pesagem humanizada. Ao avaliar os parâmetros vitais após cada uma das pesagens, observou-se que houve um aumento significante da frequência cardíaca após a pesagem tradicional. Além disso, evidenciou-se também que houve um aumento da frequência respiratória após a pesagem tradicional, com uma diferença significante que pode ter relação com o tônus muscular diminuído presente nesses recém-nascidos prematuros. Constatou-se que a variação da saturação de oxigênio foi o mesma tanto para a pesagem humanizada quanto para a pesagem tradicional. Por fim, os achados presentes nesse estudo mostraram que não houve uma significância estatística no parâmetro da temperatura, apesar de existir uma diferença desse sinal entre as pesagens. Assim, pôde-se concluir que a pesagem humanizada proporciona menos estabilidade fisiológica, principalmente na frequência cardíaca e frequência respiratória. Dessa forma, é necessário estimular discussões sobre a humanização da assistência e realização dessa prática de forma rotineira na unidade neonatal, a fim de diminuir os impactos do ambiente nos sinais fisiológicos desses recém-nascidos prematuros durante a internação hospitalar. Para encerrar, essas foram as referências utilizadas na confecção dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos.